Oi meninas, vamos florescer? Eu sou a Manuela Vidal Eu sou Eli Silveira. e juntas nós O somos Pode Florescer. um espaço pensado para termos conversas transformadoras. A gente quer inicialmente agradecer os nossos patrocinadores, Lesalis, com esses looks lindos, Dociville com os bolos mais incríveis e o mini hamburguinho que eu tô aqui desejando. Posto Rede Ceará. E a gente tem também as taças da Mentar Home, que são perfeitas, né? Ganhamos Pintadas à hoje, né? mão. Acabou de chegar esse presente Sim, lindo. presente de Natal. E nesse episódio a gente finaliza a temporada 2, então é com muita emoção que a gente está aqui hoje, porque o último mês do ano traz, como tudo na vida, um paradoxo. O mês que finaliza 2024 te convida a despertar, a começar algo novo, a olhar além de si. O que você faria diferente? O que você viveria 1000 vezes se pudesse? Quantos sorrisos cabem num dia? Quantas lágrimas até a dor passar? Se eu pudesse resumir 2024 em uma palavra, seria fé. E eu já me emociono. O amor nos move, a fé nos sustenta. Porque, como bem diz a nossa convidada de hoje, toda mãe, toda filha precisa de oração. Todos nós precisamos de oração. É com muita emoção, com lágrimas nos olhos, com as mãos tremendo, que a gente recebe hoje no nosso especial de Natal Ticiana de Paula. Tici, obrigada. Muito, muito, muito obrigada. As pulseiras fizeram até barulho. A Tici é alguém que emociona a mim, emociona a Elisa, emociona todas nós. 2024 foi um ano muito difícil, um ano muito bom também, de muitos aprendizados. Por isso que eu me emociono em falar desse ano que ainda não terminou, mas como eu disse, a gente vai finalizando e a vida pede isso, pede que a gente tenha um olhar novo, que a gente comece algo que a gente falou que ia começar e não deu tempo, que a gente perdoe alguns erros, que a gente comemore as vitórias, que a gente viva intensamente. E eu queria saber um pouquinho de ti, Tici, um pouquinho da tua história, da tua trajetória. A Tici tem essa voz linda, ela leva uma evangelização, desculpa, por meio da música, através da palavra. Ela é uma pessoa que a presença dela já traz uma paz, que o sorriso dela acolhe, que o abraço dela conforta. Então a gente quer saber um pouquinho da tua história. Conta tudo, Tici. A mão gelada. A mão gelada, a mão tremendo. E eu quero saber como começou, como foi esse chamado, como que você chegou até aqui, iluminando tantos caminhos e tocando tantas pessoas. Eu que quero agradecer pelo convite, né? Pelo chamado. Acho que tudo na vida passa por esse convite, pelo chamado, pelo sim da gente. Agradecer pelo sim de vocês, a esse florescimento que passa pelo coração de vocês, mas né, não só na vida de vocês, mas na vida das pessoas que vão sentando aqui, que vão contribuindo com suas histórias para as histórias das outras pessoas. As missões se cruzam, a fé, esse movimento, a vida pede esse movimento, e você falou de 2024, e se eu fosse resumir em uma palavra, seria a palavra coragem. Eu precisei ter muita coragem para muitas coisas. Acredito que muitas mulheres que vão nos ouvir, fazer parte dessa conversa também, porque vocês fazem parte dessa conversa, precisaram ter coragem. Coragem para dizer sim, coragem para dizer não, coragem para se posicionar, coragem para recomeçar. Coragem sempre. Né? É o levanta-te e anda da vida. E se eu estou aqui hoje é porque em algum momento a gente fez faculdade junto. Sim. Né? Fizemos direito na era mesozoica. Reza a lenda que a gente... Ai, A Senhor. A história já se cruzou há muito tempo. E é um reencontro, né, Manu? Elisa eu estou conhecendo agora. E esses encontros fazem a gente repensar, fazem a gente reviver. Eu voltei no tempo quando eu te encontrei. Né? E esse chamado que você perguntou para mim, foi um chamado que brotou no meu coração, acho que desde que eu era menina. Hoje eu sou mãe, sou casada, tenho 3 filhos, e foi exatamente na idade da minha filha de hoje, a minha filha do meio, Maria Beatriz, com 13 anos de idade, que eu entrei numa comunidade católica que eu jamais imaginaria que ia ter um condão tão forte na minha vida pessoal, no meu caminhar. Né? Eu sempre cantei desde pequenininha, eu cresci pelos corredores do Conservatório de Música Alberto Nepomuceno, ali na Avenida da Universidade, aqui em Fortaleza, fazendo aula de canto, fazendo aula de piano, fazendo aula de teoria musical.
fiz dança há muito tempo. E essa educação na arte, quando casou com a música e quando casou com a espiritualidade, foi o início de um caminho que eu jamais poderia imaginar. Eu que tinha todo um caminho traçado nessa carreira jurídica, fui de repente tomada por uma outra via. O GPS redirecionou a rota. E eu, uma menina que viveu servindo ali na música, nas missas, dentro dos muros ali do seu mundo, em um determinado momento se inquietou e disse: como é que eu posso? Eu senti um chamado maior e Deus dizia assim: a inquietação no nosso coração é um grande sinal. Quando o seu coração se inquietar, escute. Né? E eu resolvi escutar e resolvi me lançar em algo diferente do que eu era acostumada a viver ali em comunidade, na minha vida de comunidade católica. E aí foi quando as primeiras romarias aqui no Ceará começaram a sair. Hoje tem muitos grupos, né? Hoje já é uma coisa mais próxima, mas em 2011 não era. Né? Hoje, com certeza, vocês conhecem algumas mulheres, grupos de mulheres, sim, grupos de homens, né? Casais. Mas na época era uma coisa assim totalmente nova, era distante da realidade da gente, né? E aí eu lembro que já casada, já mãe, eu pedi pro meu esposo para ir sozinha. Para eu ter uma experiência concreta ali, a gente estava conversando sobre isso, dessa solitude, dessa voz que a gente precisa ouvir só. Sem a interferência, sabe? Sem o barulho do lado, sem aquela muleta que a gente ali se escora muitas vezes, se protege, né? Não, eu quis ter essa experiência só. E aí foi nessa estrada, andando, né, a caminho de Canidé, que eu senti no meu coração que muitas respostas, né, eu sou servidora pública federal, né, ainda exerço, né, essa rotina de trabalho. Foi ali que eu percebi que as coisas na vida elas se completam, elas se complementam, que uma não exclui a outra, e que eu tinha um chamado a exercer na vida, que era de levar a minha música além dos muros, levar essa palavra, levar essa composição e sair ali de dentro daquela bolha, furar aquela bolha e colocar essa música para o mundo inteiro ouvir. Agora, como eu faria isso, eu ainda não sabia como é que ia ser. Então, a partir dali, daquela romaria, daqueles quilômetros, eu cheguei em casa e assim, vou tirar aqui as minhas composições da gaveta. Eu tinha algumas músicas escritas, engraçado que eu estava olhando teus caderninhos, tá cheio de caderninho, ela continua com os caderninhos dela. Coloridos. Ela continua com os cadernos coloridos, vou dizer, porque tem que dizer. Desde sempre. A caneta. Sim, desde sempre. Tudo, a letrinha, o papelzinho, né? Porque o caderno eu xerocava dela, né? Gente, É a mesma amei, criatura. Amei. Mas Não. tem coisas que não mudam, né? É a essência da gente, né? Verdade. E aí eu cheguei, fui fazer essa limpa nas minhas gavetas e as músicas da gente eram escritas ainda naquele papel ofício, de papel de carta, na pasta. Tinha coisas da minha infância. E aí eu fui gravar, um amigo chegou e disse: olha, lá no escritório do meu pai tem um rapaz que tem um computador, aquelas coisas assim que a gente olha, que a gente nunca imagina nada, né? E aí eu gravei, estava grávida do meu terceiro filho e fui gravar, sem pretensão nenhuma. Na época, a comunidade Novo Caminho, que é a comunidade que eu ainda faço parte até hoje, estava comprando uma casa. Eu disse: não, a gente pega e vende na missa e ajuda a comunidade. E daí Deus fez o que Ele quis. Eu sempre estou correndo atrás do que Ele quer. É tão interessante. Ele vai abrindo as vias e eu vou ali, eu boto o pé e Ele abre o mar. É sempre assim. E desse pequeno CD, a música foi alcançando os corações, os testemunhos de vida foram chegando. Os testemunhos de vida são combustíveis para a gente perceber que a gente está no caminho, que não é da nossa cabeça, que não foi um desejo pessoal, de querer fazer, de querer ser, de querer estar. É muito importante isso. É muito mais ouvir o que Ele quer do que colocar o seu desejo na frente. E Ele foi me forjando a minha timidez, o meu amadurecimento pessoal, tudo.
tudo, trilhando um caminho completamente novo e completamente diferente do que eu havia planejado para mim. Então, do primeiro CD veio o segundo, do segundo veio o primeiro single internacional, veio a primeira missão dos Estados Unidos, a missão, quando eu voltei, foi se espalhando mesmo, né? A música, ela não tem fronteiras e ela permite que a fé também não tenha. E aí, disso, a missão se expandiu, eu escrevi meu primeiro livro, estou indo para o segundo, o primeiro foi o 16º mais vendido do Brasil. Tive a música do ano, música católica do ano passado. Que lindo. Em São Paulo, recebi um prêmio. Então, são esses mimos, são esses detalhes, são essas primícias que vão reforçando na gente a coragem que às vezes nos falta. Sim. A coragem que falta ainda para realizar outras coisas que ele tem me pedido, né? Então, do mesmo jeito, quando eu vejo vocês com essa mesa arrumada, com esse negócio vermelho, com tudo assim, eu vejo zelo, eu vejo vontade, eu vejo querer contribuir, querer contribuir para transformar. Então, estamos juntas na mesma missão, porque a missão é essa. Amém. Tice, cada característica que você falou, eu vejo um renascimento de uma nova mulher. Tudo aquilo que a gente vai tirando e que Deus vai mudando é renascimento. Quando a gente fala em Natal, a gente fala é o nascimento de Jesus e a gente tem esse tempo também para pausar um pouco e para renascer. Eu vi um story seu hoje e você falava justamente, estava pregando em um local e você falava que a gente tem que se despir, porque Jesus vem despido e Deus é colocado ali na manjedoura. E muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro, né? Despir do orgulho, despir dos pensamentos pequenos, se despir do medo. E aquela pregação que você estava ali nos stories, eu achei incrível. Porque muitas vezes, o lugar certo que a gente tem que estar é nos braços do Pai. Ele está ali para receber a gente. E muitas vezes a mulher principalmente, ela pensa em muitas coisas, ela não sabe o caminho que fazer, porque ela está focada no filho, no esposo, em muitas pessoas. Às vezes não está focada em si. Então, às vezes, a mulher ela fica muito tempo na mesma fase, porque ela não está olhando para si. E aí eu vejo que os braços do Pai, assim como você achou esse local seguro, para confirmar suas decisões, para você dizer o sim que Deus ali, porque o chamado existe, mas o sim só você pode dar, só você pode escolher. E eu queria que você trouxesse uma mensagem para as mulheres de como é bom estar num lugar seguro, como nos braços do Pai. É o melhor lugar que existe. É o melhor lugar que existe, é o refúgio mais certo, é o alicerce mais sólido, é a palavra mais certa, na hora certa. A espiritualidade, e aqui respeitando todos os credos, né? Todas as crenças de todas as mulheres que nos assistem, ela é a base do coração feminino, porque a nossa alma feminina, ela requer muitos dons, a administração de muitos dons, às vezes é difícil escolher o caminho, porque se abrem muitas portas. Nós temos a oportunidade de seguir por tantos caminhos, né? Viver a maternidade, viver o profissional, viver ali o matrimônio, viver searas que demandam muito, que demandam muita oferta de nós mesmos, que a gente se empresta muito, a mulher ela se empresta a todo momento. Todo mundo tem um pedaço de nós a todo momento. Então, a mensagem desse renascimento é juntar esses pedaços que talvez estejam nas mãos espalhadas desse Natal, junte os pedaços que você emprestou e que estão te fazendo falta. Os pedaços que ficaram nos filhos, os pedaços que ficaram no marido, os pedaços que ficaram no trabalho, os pedaços que ficaram nas amizades, os pedaços reticentes, os pedaços irresolutos. Chama de volta, junta e se reconhece novamente. Porque a gente precisa, para a gente renascer, a gente precisa juntar os cacos. Senão nem isso a gente consegue. Porque vai ficar desfalqueado, vai ficar pela metade. Então, esse ser inteiro, o que eu aprendi muito em 2024, esse ano me ensinou, olha, esse ano me deu aula. Me deu aula
de pertencimento, de autocompaixão. Para eu ter a perseverança, eu tenho que parar de me criticar o tempo todo, eu tenho que parar de me exigir o tempo todo. A vida já nos exige muito. E a autocrítica, ela é muito pesada na mulher. E a gente se sabota. Meu Deus, terminei uma pós-graduação pela PUC Paraná, em espiritualidade, carreira e sentido da vida, apoiada na logoterapia de Viktor Frankl, né, que é a terceira escola da psicologia. E numa dessas aulas, uma das professoras é a Mariana Ferrão, que era apresentadora da Globo. E ela dizia assim, para todo mundo ela tinha uma palavra, para todo mundo ela tinha um toque, para todo mundo ela tinha um olhar, para todo mundo ela tinha um conselho. Ela tratava as pessoas de uma forma. E aí, na roda de conversa, a questão era como você se trata. E aí a gente foi fazer aqueles exercícios de mindfulness de interiorização, de respostas. E aí eu disse, o resumo da ópera, você é sua aliada ou você é sua principal inimiga? E eu parei para refletir. Com as pessoas eu era de um jeito, comigo eu era de outro. E bem pior. Uma autocrítica imensa, o julgamento nem precisava do dos outros, bastava o meu. Sim. Uma autocobrança, uma exigência e... Pra quê tanta cobrança, né? E aí eu descobri a diferença entre a autocompaixão e a autopiedade. Uma é o vitimismo, né? É encontrar motivos e justificativas para não fazer, para não realizar. E o outro é ter a fraternidade consigo. É ter um olhar de compaixão sobre si mesmo. Eu errei, posso melhorar, mas ok, eu sou humana, sou falha, vou melhorar nisso, talvez eu precise de um pouco mais de tempo. A gente fazer esse equilíbrio, né? E de justiça mesmo, é uma virtude, a justiça, temperança, conosco. Tice, e essa pausa não, esse momento em que você disse, desse ano, que eu vou pensar um pouquinho, como eu me trato, então eu parei ali para saber como eu me trato. Muitas convidadas que a gente traz, seguidores que a gente conversa, a gente sabe que parece que a vida não dá tempo para isso. Não dá tempo para eu entender que eu trato melhor o outro do que a mim mesma. Então, como foi nessa graduação, pós-graduação que você fez, que você conseguiu ouvir e parar ali para pensar? Porque nem todo mundo tem acesso a uma terapia, a um momento de reflexão dentro de uma aula, em outro momento. Porque quando a gente estuda ali na graduação, em pós-graduação, a gente é muito matura. Às vezes eu podia ter feito uma pós lá com uns 25 anos e eu não captei realmente eu não tinha o nem sentido, maturidade para perceber. Isso, porque eu não tinha maturidade. Então a gente vê que a mulher, ela tomou muitos papéis para si e vem tomando cada vez mais, porque eu tenho que ser bonita, eu tenho que ser magra, eu tenho que ser a mais inteligente, eu tenho que ser a mais informada de política, não só do que eu gosto, mas também de política, porque o mundo está girando. Então eu tenho que saber de tudo. Eu tenho que... Então são muitos papéis. Isso é importante, mas até que ponto isso faz mais mal do que bem? Né? No ponto que isso rouba a nossa essência. No ponto em que a gente vai na massa e não percebe de fato para onde quer ir. No ponto onde eu preciso parar, tempo é prioridade. O não ter tempo é porque você já fez uma escolha. Então, talvez seja melhor reanalisar as escolhas. Porque o tempo que vai sobrar, ou que vai ser essencial para que você se perceba, está em alguma escolha mal feita que você fez. Então, essa percepção de olhar e de ter um tempo para si. Não precisa ser numa pós, às vezes é um livro que muda a nossa vida. Às vezes é um post que desperta algo em mim. É no que eu estou lendo, no que eu estou vendo, no que eu estou ouvindo e com quem eu estou conversando. Às vezes um podcast como esse desperta uma vida inteira, uma vida nova que a pessoa precisa realizar. Às vezes eu não tenho pessoas do meu lado que estejam com esse tipo de conversa. Exatamente. E às vezes o Spotify vai te dar essa conversa, o Instagram, uma música. Isso, que música eu estou ouvindo? Que notícia eu estou sabendo? Que livro eu estou lendo? Então isso a gente tem que se questionar no final do ano. Por isso que é tão importante o nosso entorno.
É por isso que às vezes a gente não percebe, de fato, de quais mesas a gente precisa sair. É verdade. Isso tem feito muito sentido para mim esse ano, essa Da frase. onde a gente precisa se levantar, porque não é o outro. A escolha realmente passa por nós, né? Dessa percepção da maturidade, de entender que as coisas e as pessoas não estão na mesma prateleira. A gente vem da juventude, é fato isso. É fato isso. Todo mundo é legal, todo mundo é massa, tá todo mundo na mesma prateleira. Os amigos, é uma quantidade importa quando a gente é jovem. E aí a gente vai percebendo que as relações, algumas têm o seu lugar e você vai ficar aqui e ok. E aí umas vão passando de fase e vão adentrando conosco nas vias mais estreitas. E aí a gente vai diferenciando lealdade, valores. Valores, é. E aí a gente vai Perfeito. percebendo que não é sobre quantidade, é sobre a qualidade das relações. E como é bom quando a maturidade bate a porta e diz: ei, moça, tá na hora de você saber o que te faz bem, quem te faz bem. Não é a acepção de pessoas, mas é saber viver. É saber viver. Então, observar e também refletir sobre quem é você, quem são as pessoas. Quando a gente consegue parar e olhar para si, a gente primeiro tem que reconhecer os nossos defeitos, mas sem entrar nessa autocrítica muito grande que te paralise. Porque você também tem que ser generosa consigo. Totalmente. A gente tem que se perdoar, tem que saber que há erros que são irreparáveis, mas não são imperdoáveis. A gente precisa perdoar para conseguir seguir. E quando tu falou do Viktor Frankl, ele tem um livro que eu amo, que é O Sentido da Vida, e ele diz que todos nós passaremos por situações que serão muito difíceis, e diante dessas situações você vai ter 3 escolhas básicas, que é sucumbir, não fazer nada, que é se amargurar e se vitimizar, ou que é transcender, encontrar ali um sentido que te faça buscar algo maior, que é também você consagrar a sua vida. A gente tem que sempre consagrar a nossa vida a algo maior. Isso que eu faço hoje, eu sou mãe. Então, o que me move são as minhas filhas, é o meu marido, é a minha família. Quando eu vou fazer algo que ai meu Deus, não estou afim de ir para a academia, uma bobagem que seja, mas eu penso, eu tenho 2 filhas pequenas, eu quero envelhecer bem para ver minha filha entrando no casamento, para ver minha filha se graduando na faculdade. Então, eu preciso treinar, eu preciso me alimentar bem, eu preciso cuidar de mim. Eu consagro um ato simples como ir à academia a algo maior, que é a minha família, que são as minhas filhas. A gente precisa fazer esse movimento para encontrar um significado da vida. A vida é difícil. 2024 foi um ano muito difícil para mim também. Um ano que trouxe alegrias, mas que trouxe uma tristeza também muito grande. E se eu não encontro esse sentido, se eu não consagro aquilo que eu faço a algo maior, eu acabo entrando em um momento muito perigoso, que eu vou perdendo a minha humanidade, que eu vou me tornando insensível ao outro e que a vida vai perdendo sentido. Eu sempre falo, esse livro é uma bússola, né? É uma bússola. É uma... Anota aí, repete o nome do livro. É O Sentido da Vida, O Sentido da Vida, do Viktor Frankl, Frankl Frankl. Essa busca de sentido. Se não tem sentido, perde o sentido. Exatamente. Se não tem sentido, perde o sentido. E a gente vai encontrando esse sentido quando a gente vai realmente valorizando a nossa essência. E o transcender, esse ir além, esse olhar além, ele vem desse pilar que precisa ser encarado como um pilar fundamental, assim como tantos outros na vida, que é a vivência da espiritualidade da forma como você encontrar, né? A gente precisa... Eu estava dando algumas palestras nesse final de ano. Existe uma pirâmide de níveis neurológicos que as empresas sempre trabalham nas pessoas, né? Abrindo aqui para as gestoras, né? Sempre trabalham o ambiente, sempre trabalham as capacidades, né? As competências. E aí tem um nível que vai mais para o topo da pirâmide, que é pouco trabalhado no ser humano, né? Quando a gente vai mais para o nível ontológico do ser humano, que são os valores e as crenças, a identidade e a espiritualidade. Então, às vezes, a gente fica ali na base, aí se capacita, se capacita, vai, a melhor versão, e nananã, e tantas coisas que vão puxando de nós as nossas habilidades, as nossas competências, mas a gente esquece de trabalhar a alma.
a gente esquece de trabalhar a identidade que a gente precisa trabalhar. Quem você é quando você não diz o que você faz? Você se define só pelo que você faz? Você consegue descrever quem você é sem dizer o que você faz? Olha que coisa simples. Isso é trabalhar o nível da identidade da gente, né? E a gente trabalha a identidade quando a gente volta para a origem. Quando a gente volta para aquela mão, para aquele dedo de Deus, assim, da criação, os dedos, a mão de Deus esticada, a mão do homem ainda assim. A gente precisa trabalhar o Gênesis em nós. A alma precisa de cuidados. Precisa de cuidados. Tem um livro que eu estou lendo, chama Estranhos a Nós. E a autora ela faz um mapeamento da doença mental e da forma como as doenças mentais são tratadas desde o início da década de 50, 60, quando ainda não existiam os remédios. Então, o tratamento era a conversa. E quando começou o início da medicação, houve ali a divisão entre duas correntes. A que acreditava que você podia tratar a doença mental como uma doença de fato e ser medicada, e aqui não. Aqui dizia que você só podia conversar. E depois que veio uma terceira corrente para juntar esses dois modos de tratamento. E a autora ela faz um mapeamento do Ocidente e do Oriente. E no Oriente ela fala da Índia, de alguns casos de manicômios que tratavam ali os pacientes apontando para a necessidade da espiritualidade. Afinal, é uma cultura que tem a espiritualidade muito forte. E quando alguns médicos ocidentais foram analisar aqueles tratamentos, eles foram muito críticos, porque dizia que a espiritualidade não tinha nada a ver. E tiraram ali tratamentos que envolviam essa questão espiritual. E viram uma piora nos doentes. E um dos médicos fala isso, que o ser humano ele é muito complexo. E que você não pode descuidar de nenhum aspecto que envolve o ser humano. E o espiritual é um aspecto importantíssimo. Então, como que você vai retirar algo porque você crê que não funciona, sendo que não existe embasamento e conhecimento suficiente para você decretar que aquilo realmente não funciona? É tão bacana ouvir isso. Eu recebi um convite para fazer uma palestra num congresso de médicos neurologistas. Olha aí. Para falar sobre espiritualidade. Espiritualidade no controle da ansiedade. E a primeira base da minha palestra foi exatamente um artigo da Organização Mundial de Saúde, onde coloca o nível sistêmico da pessoa nesses pilares, espiritual, físico e mental. Olha aí. Então, se eu negligencio um deles, saúde, né? Eu já estou negligenciando a minha saúde. Exatamente. Tão interessante a gente se informar, a gente conhecer e a gente desmistificar, né, esse assunto. É muito importante. Até uma das perguntas, a gente tem um roteirinho, a gente sempre prepara um roteiro, Tis, com muito carinho. Mas esse está mais especial porque foi preparado pela Berenice, que é amiga da Elis, que eu falei, que é uma grande admiradora sua. Manda um beijo pra ela, tô igual a Xuxa. Manda um beijo pra Berê. Beijo. Amei. Manda um beijo pra minha mãe também, senão ela vai brigar comigo. Explicar que é a hora do beijo. Mas manda um beijo pra minha mãe também, Tice, por favor, Não, Carmen. não. Senão ela vai brigar Dona comigo. Carmen. Um beijo, mais algum. E uma das perguntas que a Berê preparou e que eu achei linda é justamente sobre a importância da oração que a mãe faz para o filho. Ai, gente. E a gente quer que tu explique um pouquinho do Gente, poder dessa oração. pelo amor de Deus. Toda mãe precisa de oração. Toda que mãe é o seu precisa projeto. de oração. A oração da mãe é uma oração que tem uma autoridade. Uma autoridade dada por Deus. A gente estava até numa homilia do projeto essa semana. E o padre Elano, que é um padre que nos acompanha, ele falou muito forte sobre isso, do papel espiritual da mãe e do papel espiritual do pai. O da mãe, ele já requer pela origem do ventre materno, essa autoridade espiritual sobre o filho. Então, é uma oração de muito poder, de uma profusão de amor muito grande. Então, tem uma passagem que é quando ele vai visitar e curar a filha de Jairo, do oficial, e o pai vai buscar Jesus, enquanto a mãe fica no leito da filha rezando. E ele foi explicar o porquê
de detalhes que às vezes passam despercebidos por nós. Por que não foi a mãe que saiu correndo para buscá-lo no meio da rua para ver a criança? Porque ao pai cabe esse exercício do sair, né? Do interceder, do prover, que já vem de São José, né? Do prover, do buscar, do ir. Parafraseando a época da caça, né? E a mãe fica ao lado, assim como Maria ficou aos pés da cruz. Né? A mãe está sempre ao lado. E essa postura de estar ao lado é porque ela não podia sair dali, porque ela era a maior autoridade espiritual naquela cena com a filha. Então a gente vai entendendo os nossos papéis e os nossos lugares, né? Nessa cena da vida. Que coisa linda. Você tem uma música muito linda que foi feita em um momento de repouso da sua gravidez. Me fala um pouquinho sobre esse momento, Tícia. No momento da gravidez da Maria Beatriz, eu tive um descolamento de placenta gigante e eu fiquei 7 meses deitada. E nesse momento... 7 meses. 7 meses. Meu Deus. 7 meses. E nesse momento, eu lembro que eu fazia tudo na cama, as refeições, né? Realmente eu não saía ali daquele meu universo. E me deu, de repente, uma profunda vontade de voltar a tocar piano. Aquele piano que eu falei aqui no começo, dos corredores do Conservatório de Música. Como fica a memória do que a gente faz na infância, né? Tudo no inconsciente. Tudo ali, fica tudo ali, né? E fazia muito tempo que eu não tocava. Foi uma coisa que eu vivi, mas que o tempo roubou um pouco de mim. E eu lembro que eu tinha acabado de fazer... Toda mulher sabe disso, né? A gente vai arrumando a nossa casa e tal. Tem que ter um móvel, né? Que você bota aqui as coisas. Adoro! Não? Sim! Ai, meu Deus! O móvel do marceneiro, encomendado. Do jeito que a gente ali, né? Foi construindo juntos ali. E aí, não tinha lugar para botar esse piano lá em casa, gente. Não tinha lugar no apartamento para botar um piano. E tinha um piano que era feito de móvel na casa da avó do meu esposo. Sabe o piano que virou estante? Sim. Ninguém tocava, nem a chave tinha mais. Meu Deus. E aí eu disse, ai meu Deus, desejo de grávida. Eu quero aquele piano. E aí a avó do meu esposo, leve, minha filha, leve o piano. Lá se vê um piano, içado pela janela. Meu Deus. Pouco trabalho. Onde é que bota esse piano? Resumindo, o móvel acabou o móvel, né? E ele ficou lá. E foi ali que eu fui me recuperando. Ao sentar ali... Gente, sabem andar de bicicleta? Você para, Os atrizes. fica assim, né? Mas o corpo vai... Memória. E aí o dedinho... Porque vocês não estão vendo meu dedo aqui. E aí, num desses momentos, eu compus Era Deus ali comigo, né? Foram pedras retiradas do caminho, curas realizadas pela fé. Era Cristo quem estava ali comigo. Me levantou, me deu a mão. Eram montes a princípio intransponíveis, que tornaram-se pequenos grãos de areia. Porque era Deus quem estava ali comigo. Era Deus ali comigo. Ai, Tis, que lindo. E eu fiz essa música nesse momento, e ali o meu corpo foi se reerguendo. E a primeira vez que eu saí de casa depois desse momento, eu disse, eu preciso ir à missa. E eu fui para a missa e desde esse dia eu nunca mais deixei, nessa gestação, de querer comungar diariamente. E eu sentia naquela Eucaristia que o corpo de Jesus, que aquela Eucaristia era que iria colar a minha placenta. Então, eu vivi um momento muito íntimo na dor, né, com Deus. E é exatamente o que nós citamos aqui. O que é que a gente faz desses momentos que a gente passa? No meu, eu transformei em música. E o seu? Você vai transformar em quê? Né? Então,
é muito rico quando a gente faz a dor florescer. Eu tenho uma frase no meu livro que diz: colheremos flores das nossas dores, quando a gente rega com lágrimas de resiliência, né? Transformando e adubando o terreno da fé do nosso coração. Porque a dor, ela não pode se encerrar nela mesma. Não pode. Não pode. Ela precisa florescer. E aí a gente pode dizer para todas as mulheres que vão nos assistir, né? Você pode florescer, né? Tu falou do Padre Elano, eu me emocionei com a música, me emocionei com a missão Padre Elano, porque 2024 foi um ano muito difícil, porque eu perdi meu sogro. Perdi meu sogro dia 20 de maio, logo depois do Dia das Mães. E eu fiz a consagração a Nossa Senhora de Guadalupe e a missa foi celebrada pelo Padre Elano. Eu não conhecia o Padre Elano, muitas pessoas me falavam do Padre Elano e ele é realmente, meu Deus, assim, as pessoas precisam assistir a missa para entender que é o Espírito Santo falando. Ele é uma pessoa realmente iluminada. E durante a consagração, muitas pessoas me perguntaram, eu não sou uma pessoa de ir para a igreja sempre, eu sempre fui uma pessoa de muita fé, quando a gente teve que se confessar para a missa da consagração. E na confissão eu falei, eu sempre fui uma pessoa de muita fé, eu tenho uma fé muito forte, mas eu não sou uma pessoa de ir à igreja todo domingo. E esse movimento veio após a morte do meu sogro, porque uma amiga minha me chamou, durante todo o tempo que meu sogro ficou internado, sempre Nossa Senhora teve uma importância muito grande durante as nossas orações, e quando ela disse que tinha consagração, eu falei, eu quero ir para me aproximar do meu sogro, para me aproximar de Deus, na verdade, nesse momento de tanta dor, para florescer. Não é possível que a dor se encerre aqui, não é possível que não tenha um sentido em tudo isso. E foi muito importante, muito difícil e muito importante. Então, eu estou, ai meu Deus, muito emocionada hoje, desculpa, Tice. É a coisa mais bonita na vida é a gente poder viver isso, né? Sim. Essa verdade. E eu acho que realmente Deus vai colocando anjos na nossa vida para que a gente encontre esse sentido, encontre uma força para seguir, né? Assim, a vida, ela é difícil para todo mundo, ela é cruel para algumas pessoas, mas ela é difícil para todo mundo. E a gente precisa estar atento e precisa ter um propósito. Eu tenho uma palestra que eu adoro da professora Lúcia Helena Galvão, que ela diz que uma vida sem propósito é como você enviar uma carta no correio sem destinatário. Para onde aquela carta vai? Você tem ali algo tão importante, uma maneira de fazer uma mensagem chegar a alguém. Por que você não vai dizer para que mensagem é essa, para onde que ela deve chegar? A gente tem que saber, não é algo tão fácil de identificar, até porque a gente vai mudando ao longo de uma vida. A gente se conheceu na faculdade de Direito, muito jovem, né, Tice? O tanto que a gente mudou de lá para cá, o tanto que a gente vive experiências. Se a gente tivesse hoje, fosse fazer o mesmo curso, seria completamente diferente. É outra Tice, é outra Manuela. Nós não somos as mesmas que estávamos ali na Unifoco com 20 anos. E é bom que isso aconteça e a gente esteja atento para que a gente mude aquilo que precisa mudar, evolua no que a gente conseguir evoluir e sempre tenha isso em mente, de que esse movimento que a vida nos leva, esse movimento que a vida nos traz, deve nos levar a algo bom, a algo que tenha um sentido, porque senão a vida é tão breve para você desperdiçar esses momentos, e os momentos especiais são os momentos comuns que a gente tanto fala, né, Elis? Não é algo extraordinário que você consegue viver todo dia, é transformar o ordinário no extraordinário. A oração faz isso. Quando a gente senta, e eu rezo toda noite com a Aurora, minha filha, e a gente vai agradecendo, eu obrigada por ter saído e ter voltado em paz, pela comida que a gente comeu, pela casa que a gente habita. E a Aurora falou uma vez, mamãe, você agradece pelas coisas comuns, porque as coisas comuns são as mais especiais. Obrigada por acordar. Obrigada por acordar, por sentir o vento no rosto. É isso. E a gente tem que mostrar, tem que falar isso diariamente, porque as pessoas se perdem nessa sociedade de consumo que a gente vive, de achar que só aquilo que é grandioso tem valor. Que se em 2024 eu não fiz uma viagem incrível, então meu ano não valeu de nada. Gente, como assim? Tem uma frase que tem realmente me perseguido, né? Nesses últimos tempos. O valor de ser pequeno. O valor de poder ser pequeno. Com quem eu posso ser pequeno? Jesus nasceu pequenino, né? Com quem eu posso ser pequeno? Com quem eu não preciso me exprimir para caber? Com quem eu não preciso ficar procurando palavras? Com quem eu posso dar aquela gargalhada? Com quem eu posso chorar? Em quem eu posso confiar? Com quem eu posso ser pequeno?
E as pessoas têm uma falsa impressão de que ser grande é não poder ser pequeno. De que ser pequeno nos diminui. Porque a gente precisa ser grande. Eu acho que grande é o coração que se faz pequeno. A grandeza está na pequenez. Olha que paradoxo, né? Sim. Porque a grandeza pela grandeza, a gente é muito fraco, a gente pode levar a soberba. E é rápida. Sim. É muito rápido, gente, porque a gente é tão assim A gente é muito iludido. humano. A gente é tão iludido. A gente é com muito qualquer vaidoso, coisa. somos né? seres vaidosos. Estamos sempre ali. Não é? Qualquer coisa que, Sim. menina, né? Aqui, a viagem, isso, e aí a gente já vai se inflando e já vai achando que... E é maravilhoso curtir tudo isso. Sim. É muito bom. É muito bom tá bem, se cuidar, é muito bom tudo isso. Mas a gente não pode se perder nisso, né? Não pode. E assim, quando a gente fala em dor, muitas vezes a gente é muito feliz em alguns pontos na nossa vida porque a gente já passou por uma dor. E aí traz, assim, eu acho que você olha para sua filha pela dor que você passou, mas com um olhar e com uma fé e com uma comprovação de um milagre. Lógico que eu não acredito que a gente tenha que passar por muitas dores, tem que viver no sofrimento, não é isso que a gente está pregando aqui. Mas é usar a sua dor para ser muito mais feliz lá na frente, olhar o significado daquele ali, realmente valorizar esse processo. Uma frase que você falou desde o início que não sai da minha cabeça, é quem você é sem dizer o que você faz. Realmente, quando a gente tira ali as máscaras, quando a gente vai se despedir de tudo, o que é que sobra? Isso é muito forte no mundo que a gente vive de redes sociais. Muito. O que sobra ali fora da rede social, o que sobra ali fora daquela mesa de pessoas que você considera muito importante. Vou te dar um exemplo. Essa mesa aqui tá a coisa mais linda do mundo. Mas ela tá mais bonita porque o conteúdo é verdadeiro. E a presença de Deus é real. Ela se faz mais real e mais bonita porque existe verdade no que a gente está conversando. Porque a troca é verdadeira. É verdadeira. Verdade. Porque ninguém está aqui com um script do que decoramos essas frases e vamos falar juntas. Não. E é de verdade desde sempre, né, Não é? Tice? Eu lembro quando a Elis falou de tia Elis, o especial de Natal tem que ser com a Tiziana de Paula, tem que ser. Elis, eu conheço a Tice, eu fiz faculdade com a Tice. A Tice, ela é essa pessoa que ela mostra ser. Ela é essa pessoa. Eu vou mandar mensagem pra ela, porque eu não disse que a Tice, ela é maravilhosa, assim, a faculdade inteira. Aí ela mandou Tice. Será que é possível? É capaz? Será que não seria um incômodo? Aí eu. Manu, você não mandou. Aí Tice sendo. Se fosse eu, a tua amiga, Tícia, é o seguinte, você vai participar. Aí ela, Manu, você não mandou e Tice sendo Tice. Manu! Eu morri de rir. Eu disse, tu lembra de mim? A gente fez faculdade juntas. Olha, a Manu falou uma coisa pra mim que eu fiquei tão... Falei até pra Berê. A Berê vai ser, tinha que estar aqui, Berenice. Berê Tinha que estar aqui. E eu conversei com a Berenice quando participou da consagração e eu falei... Berê, ela disse que precisava se aproximar mais de Deus e ela ia fazer isso por intermédio dessa consagração. Eu achei, parecia uma bebê, assim, falando isso. Eu achei tão sincero. Sabe aquela sinceridade de criança que é tão difícil a gente ver? Porque às vezes a gente vai porque uma amiga chamou. Ah, não, porque eu quero, né, mudar. Não, é porque eu tenho a necessidade da presença de Deus e eu quero ir por esse caminho. Eu achei aquilo tão sincero. E agora vai todo mundo pro Toda Mãe Precisa de Oração. Vou carregar elas para esse projeto. Sim, eu quero. Meu Deus, deixa eu me olhar aqui, porque eu tô só chorando. A gente falando pra não ligar, gente do céu, tem que chorar. E que a gente entenda que essa necessidade a gente tem que buscar, né, da presença de Deus, porque às vezes a gente se afasta. Eu sempre eu falo no meu Instagram que a gente é uma ambivalência. Às vezes a gente está triste, às vezes está feliz. Às vezes a gente está achando que está acertando tudo e está errando. Então a gente vive essa ambivalência. Então, se a gente está hoje achando que está distante de Deus, que esse podcast, que essa palavra da Tice, que essa música que foi feita em um momento de dor, ela possa fazer sentido. A gente não pode deixar passar as pistas, a gente sempre fala isso. Às vezes é um áudio, é um oi, é uma pista de que Deus quer você nos braços dele. E se permitir. Olha aqui, ó, toda arrepiada. Se permitir. Se permitir, isso é a presença de Deus, sabe? Isso aqui já estava
marcado, não foi a Manu que marcou com a Tice, esse encontro aqui estava marcado. Nada é feito por acaso quando a gente vai falar sobre a palavra de Deus, sobre experiências de mulheres. Se permitir, eu acho que tem muita gente precisando se permitir. Se permitir. Tirar um medo, não sei se eu vou, não sou. Vai, gente. Vai, né? Permita-se. Como é a tua rotina espiritual? Obrigada. Como é a tua rotina espiritual? A gente está falando disso, eu estou nesse caminho de me reaproximar, de buscar Deus, como eu falei. Eu tenho muita fé, eu sempre tive muita fé, mas eu não sou uma pessoa de dentro da igreja. O Ricardo, meu marido, sempre foi, quando a gente casou, ele ia todo domingo para missa. E ele também perdeu isso, ele sentiu essa necessidade. A gente conversou sobre isso. Aí como é essa tua rotina espiritual? Tu falou que comunga todo dia, então tu vai para missa diariamente. Hoje eu não consigo. Hoje eu não estou conseguindo mais. Não consigo. Queria muito conseguir. Josi vai. Ah, que linda. A Josi, que tem o mesmo sobrenome da Tice, mas não é parente da Tice. Vamos falar logo aqui pra todo mundo essa história. A Josi é a assessora da Porque eu já ouvi a gente vinha na calçada, a mulher na calçada, olha a Tice, a Jora dupla, né? Eu só sabia que Fala não eram logo, irmãs, não é porque a Josi é parente. pequenininha, né, Josi? Aí eu, não, a Tice, 1,90 m, a Josi pequenininha não são irmãs, Teve mas deve algum ser erro aí, prima. né? Que incrível, mas eu achei incrível, o mesmo sobrenome. Não Mas são ó, eu tô falando até a mulher da calçada, a gente é abordada, não é toda vida, né? Coisa linda, né, Josi? Eu não consigo, eu queria muito, muito mesmo, porque realmente é outra vida quando você... E hoje, em Fortaleza, a gente tem muita oportunidade, inclusive agora, aquela capelinha do Iguatemi. Sim, tem missa, né, meio-dia. Missa meio-dia. Hoje, a minha rotina, a gente vai mudando. Eu gosto muito da leitura da palavra. Então, essa todos os dias eu faço. É minha bússola, é meu diálogo. Ali é a caixa de diálogo. A gente não bota a perguntinha, faça a sua pergunta nas redes sociais. Ali é a minha caixa de diálogo com ele. É através da palavra. Todo dia tem a primeira leitura, a segunda leitura, o salmo, o evangelho. Você ali, gente, tem coisas que às vezes são... Como é que pode aquela palavra daquele dia para mim, naquele momento, porque eu estou vivendo ali? É um diálogo. É uma caixa de diálogo. Venha conversar. Venha ouvir. Ai, mas eu não consigo entender, Tice. Muita gente fala isso. Eu não consigo entender. Mas veja bem, se você não abre um diálogo com uma pessoa, por exemplo, eu estou conhecendo a Elis hoje, estou começando a conversar com ela. À medida que a gente vai criando intimidade, você não precisa nem falar muito, na verdade. No olhar, não é assim? É a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa. Você começa, aí você precisa ler, aí grifa, aí não sei o quê, aí vai, aí não entendi. Aí vai. No outro, já o Espírito Santo vai ali te moldando. E aí você vai ficando com sentidos afinados. Sentidos afinados. Então, é igual uma amizade. A intimidade, ela vai te dando mais pistas, mais revelações, mais sentidos, né? Mais sinais. E aí não tem fim. Você vai ficando com mais sede. Eu gosto muito de ir pelo conhecimento, eu gosto muito de estudar a vida dos santos. São canais abertos, tem muita gente que tem um certo preconceito, né, com os santos, né, da Igreja Católica e tal, porque leva por um lado de perfeição, leva por um lado de idolatria. Santos foram pessoas humanas que se colocaram à disposição do sobrenatural. Santos eram pessoas imperfeitas como eu, como você, como todos nós, e que foram tocadas e que foram chamadas. A vida de Santo Agostinho, pelo amor de Deus, é de uma riqueza. Santa Rita de Cássia, a gente fez uma peregrinação agora, vamos a Cássia, a gente faz um grupo de estudo, faz a viagem, vai para o local, isso é muito rico. Está aí o abastecimento que a gente precisa para educar a nossa alma. Está sempre ali disposto a ver o que é que eu posso crescer aqui espiritualmente, para onde é que eu vou, que grupo eu vou, que livro eu posso ler. Ser curioso para o que é bom. Eu amo isso, é ser curioso, estar atento e refletir. Porque a gente tem sempre que fazer essa reflexão. A gente não pode também estar sempre consumindo, indo à missa, lendo e não parar para refletir, né? Se aplicar Tem que aquilo, entrar. Tem que entrar.
Tem que Porque transformar. nesse mundo hoje que tudo vira competição, que aí eu sempre vejo algumas pessoas entrarem nessa pira de ler muitos livros durante o ano. Ah, eu tenho que ler 20 livros. Não, se você lê um livro e você conseguiu ali se transformar de alguma maneira por aquela leitura, Eu também acho. acho que é E isso. se você lê de verdade, e se você ouvir uma palavra de verdade, ouvir uma música de verdade, você não tem como ser o mesmo depois. Você não tem. É verdade. Porque você Tudo vai ser. transforma. Eu acho que Transforma. não tem uma receita, sabe? Faça isso, faça quantas vezes. Não é Não tem pela 7 métrica, passos, né? não é Tem. 7 passos pro primeiro Não passo. dá. Não dá. dá 7 passos pro primeiro passo. Boa se fosse, Boa. né? Uma receita. Não Bom tem, se não fosse. tem, não tem, não tem quantas vezes, não é pela quantidade, não é por isso eu vejo às vezes as pessoas, porque tem que fazer isso, tem que. Esse tem que. Tem que fazer sentido, na verdade. Tem que fazer sentido. Tudo. E tem que ser de verdade, né? Eu amo também, Tice, sempre que... Como, assim, a Serena, eu tenho 2 filhas, né? Então, a Serena ainda é muito pequenininha, ela só imita o comportamento, ela não consegue ainda refletir. A Aurora, meu que já Deus. tem 9 anos, que já consegue refletir. muito lindo. É muito 3 anos. fofa, mas ela já lá imita o comportamento, né? Tá Junta vendo as como é, mãozinhas. como é? Até porque elas aprendem pelo exemplo. Não é só por aquilo que a gente diz, é por aquilo que a gente O faz. exemplo arrasta. O exemplo arrasta sempre. Por isso também que é muito importante, como tu disse, você saber as mesas que você está sentando, você se colocar nos lugares certos, porque isso influencia a gente. Mesmo nós, mulheres adultas de Totalmente. 40 anos, a gente não sai imune a esse contato. Ninguém. Isso é científico. Não é o existe Daniel essa Goleman. blindagem. Não existe. Porque não? Não existe. A gente tem que estar atento, vigilante, porque senão a gente é arrastado para o bem ou para o mal. Então, essa vigilância, ela tem que ser constante, ela tem que ser diária. Se você quer que seu filho cresça sendo uma pessoa boa, uma pessoa justa, você tem que ser uma pessoa boa, você tem que ser uma pessoa justa. Eu lembro uma amiga minha que a filha não comia nada de fruta e ela sempre reclamava, minha filha não come fruta. Mas tu não come fruta? Lógico que existem pessoas que comem frutas e os filhos também não comem. Mas no caso dela, gente, tu tá exigindo uma coisa que tu também não consegue entregar. Faz também, isso é uma coisa boa para você, tanto é que você está exigindo da sua filha, tenta mudar isso, tenta mudar esse comportamento que você vai arrastar. Não adianta você só ficar falando, seu marido também, às vezes, eu queria tanto que meu marido fosse, sei lá, para academia. Vai você, sabe? Esse exemplo vai arrastar. As coisas boas, elas têm esse poder, porque elas trazem uma beleza que ninguém sai imune. Quando a gente vê uma pessoa ali crescendo, uma pessoa virando uma versão melhor, você não fica imune àquilo. Você olha e você, gente, gostei, quero... Desperta algo A Elis você. tá diferente, desperta em mim. Isso é uma coisa muito forte. E a mudança às Elis- vezes agrada a alguns, às vezes não Às agrada vezes o outro. E o que você vai E ter tá que tudo fazer bem. é estar pelo menos pronta para ouvir os que não agradam, porque vão falar. Exatamente. Vão falar, sempre Vão falam. lhe questionar. Sempre, E até sempre. que ponto aquele comentário vai atingir você. Né? Que profundidade ele vai chegar. A gente tem que estar atenta a isso. Né? Eu vou permitir que isso alcance algum lugar que vá me fazer mal, ou não, é superficial, é o que ele pensa, ele tem total direito de falar o que ele pensa, o que ela pensa, mas até que ponto um comentário tóxico, né, vai chegar a você? Aí é o que principalmente nesse mundo digital que a gente vive, né? É difícil, né? Muito. Muito difícil a gente dizer que a gente não liga e que a gente vai amadurecendo essa convivência digital, que é árdua, né? E é muito severa, muitas vezes, né? Mas é esse trabalhar-se de você saber o que é que fala mais sobre o outro do que sobre você mesmo é o grande termômetro e a grande dosagem desse mundo de hoje. O que é que está falando mais sobre ele ou sobre ela? É sobre mim mesmo? Ou a dor foi tanto, o incômodo foi tanto que emergiu e transbordou do lado de lá? E nós também, né? A gente tem nossos surtos, né? Sim. Nossas intempéries, nossos momentos de raiva. Meu Deus, né? Socorro, me tira daqui. Né? Nós temos nossos psicólogos. Misericórdia! É verdade. Né? Porque é duro. Mas a nossa geração
essa de agora, eu acho que eles já nasceram com essa predisposição a é muito duro para eles. Eu vejo que eles não têm maturidade, é muito cruel. É muito cruel, já nasce ali com aquele celular, com aquela coisa. A gente foi a geração dessa transição. O sofrimento é porque a gente teve que, de repente, ou a gente aprende, ou a gente vai ficar em algum lugar que não é pra gente estar, né? Mas é um misto de coisa boa e coisa ruim. Porque são tempo nossos todo, né? filhos lidando com todas essas tecnologias que a gente não Tem viveu. coisas muito legais, mas também tem coisas muito ruins. Muito ruins. muito. E a gente E também eles- não sabe como lidar com isso, como E eles não têm controlar. maturidade Não neural tem. para Nem isso. a gente Sim, tem. Não nem a tem, gente eles não têm tem. como Nem ter, a gente né? tem. Hoje tem trabalhos de adolescentes que estão faltando muito à escola, mas os pais estão achando que os filhos estão na escola. E aí, quando vão investigar de onde eles estão trancados em uma sala, trancados em um banheiro da escola, porque não conseguem sair de lá com a maquiagem que eles fizeram. Porque quando eles olham, eles não estão igual ao filtro do Instagram. É muito Então, louco. são E aí volta pro problema que a gente falou, de não trabalhar o quê? A identidade. a identidade. A identidade. Agora, é muito difícil trabalhar a identidade de um adolescente, porque ele já é jogado ao construção. mundo. Ele já é jogado ali a uma rede social, a um filtro, a um cabelo diferente, a um rosto, a uma cor de olho diferente. Mas ele não é ele. Então, se pra gente, quando a gente fica adulto, a forma que você me vê é diferente da que eu me vejo, a Manu me vê. Eu sou várias pessoas aqui. Quantas Porque pessoas cada não pessoa olham vai me pra ver gente e dizem, diferente. tu é isso, tu é aquilo, a gente... Sim. Então, às vezes fala assim, gente, mas isso não tem nada a ver contigo. Aí eu, como assim? Uma pessoa que nem me conhece, tá dizendo que uma coisa Então, que eu tô porque- usando não tem nada a ver comigo. É muito louco. Tem um livro que é Unigame 100 mil. Esse livro é incrível. Que ele fala justamente que ele só foi entender que ele era vários para muitas pessoas e não para ele com 50 anos de idade. Que a esposa dele falou uma característica dele física que ele nunca tinha se visto. E ele falou assim, eu sou uma pessoa para minha esposa, sou uma pessoa para onde eu trabalho, sou uma pessoa para os meus filhos. E eu não sei quem eu sou de verdade. É incrível esse livro, é uma viagem, mas é incrível. Faz você refletir vários pontos. E é isso, como eu, madura, às vezes sou tantas pessoas para várias pessoas, porque cada pessoa me vê de um jeito. Não estou falando nem de rede social, estou falando de mundo físico. E imagina aí o adolescente, que ele realmente ele não sabe quem ele é. Porque é uma transição muito forte. Então, assim, a nossa É responsabilidade... por isso que Deus tem que chegar primeiro. Deus tem Eu que já chegar ia primeiro. falar a importância da espiritualidade. Deus tem que chegar É por primeiro. isso que Deus tem que chegar Quem primeiro. é Deus. Perfeito. De você saber que existe uma ordem no mundo que precisa ser respeitada. Porque o mundo não é caos. O mundo tem momentos difíceis, mas ele tem uma ordem que, se você estiver atento, você vai conseguir ter uma vida plena, uma vida com significado. A gente não pode cair no vazio. Se a gente relativizar tudo, aí realmente é uma vida sem sentido. As coisas, elas são importantes. Família é importante, amizade é importante, você ser uma boa pessoa é importante, você não mentir é importante. Eu digo que essa questão de Deus chegar primeiro porque o coração está maleável, porque vai ser genuíno, porque vai ser o natural. Verdade. Não vai ser forçado. Vai ser um não milagre ali. Não vai ser, vai ser genuíno, vai ser como aprender a andar, vai ser ensinado, vai fazer parte da educação. Porque depois que a gente cresce e o nosso coração já foi roubado por várias coisas, o adulto é muito mais difícil, porque o barro secou. E às vezes tem que quebrar Tem que ser para refeito. poder refazer. Então, enquanto o barro está molhado, Deus vai moldando. Então, precisa ser um desejo do coração dos pais. E precisa ser entendido como algo que precisa ser feito e não como algo se der ou postergado. A gente tem tantos sonhos para os nossos filhos. Será que a gente quer vê-los salvos? A gente tem sonho que faça faculdade fora, que faça intercâmbio, que conheça uma pessoa legal, que tantos sonhos, vão jogando aí para cima, né? Quantos sonhos. E do coração deles ser de Deus. E deles terem intimidade com Deus. E de você formar uma pessoa que vai ter uma semente no coração dela, que ela vai poder recorrer. O mundo hoje ensina sempre para onde a gente tem que ir. E a gente é pouco ensinado para onde a gente tem que voltar, que é para o coração de Deus.
Mesmo que ele se afaste, você plantou. O seu dever é plantar. Uma experiência com Deus. Plante. Não dá para Lindo. esquecer. Plante, tá lá. Se vai germinar, aí não é mais com você. Mas você plantou. Tá lá. No momento que ele precisar, ele vai acessar. Agora, se não foi plantado, se ele não... Eu conheço adultos, quantas e quantas e quantas turmas de seminário de vida no Espírito Santo. Quantos homens, mulheres, quantos, que não tiveram essa oportunidade, que chegam lá aos prantos, depredados da vida, cheio de tristeza, uma coisa profunda, um vazio que tenta preencher com tudo. Gente, é igual peça de Lego. Tem um lugar aqui que não vai preencher com nada. Pode colocar coisa. Essa semana, já que a gente está nesse clima natalino, eu estava rezando e eu disse, meu Deus do céu, aquele quartinho da bagunça na casa da gente. Na verdade, às vezes a nossa casa está uma bagunça. Eu já ia falar isso, na minha casa não é um quartinho, é a casa. E aí a mesa da sala está cheia de livro, não dá para fazer a refeição. A cadeira que é para sentar está cheia de roupa. Aí a mesa da cozinha está cheia das compras que ninguém guardou. E aí a gente vai vendo que os cômodos não estão sendo usados para aquilo que se destina. E assim somos nós. Somos nós. E a manjedoura, coitada, do ano passado está cheia de tralha em cima. Para tirar lá de baixo. A bola, é o brinquedo que não doou, é a roupa, é a caixa de ferramenta do marido. Cadê a manjedoura, gente? Cadê a manjedoura? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para quem está nessa conversa com a gente, né? Cadê a manjedoura? Onde ela foi parar? Né? Então, me veio muito forte isso. Tem muita coisa ocupando. É rápido ocupar, é por isso que eu falo, é porque isso é o quê? Porque quem... Minha gente, a gente é muito fraco. Eu noto isso. A vida religiosa, ela exige uma constância. Eu disse, Senhor, era para ser um pouquinho, né? Mas porque... É igual a academia, passa 2 semanas sem ir. Exatamente. Exige uma constância que nós precisamos ter muita força. Então, quando a gente consegue manter essa constância para ter essa vida religiosa, nós somos vitoriosos, porque nós somos seres inconstantes por natureza. Por natureza. Então, você conseguir vencer essa sua natureza de inconstância e ser constante em algo, na vida religiosa, no treino, Eu acho que em no qualquer estudo. hoje, essa constância nos leva à virtude da ordem. Sim. Levar algo maior, levar uma vida com sentido. Eu estava esses dias lá em casa, semana passada, e aí eu falei assim, tem várias coisas que eu estou deixando de fazer, que eu já tinha uma constância, coisas que eu ainda quero criar, fazer, como até uma coisa simples, sair do escritório e deixar a mesa em ordem. E isso fala muito sobre mim, sobre quem eu sou. E aí eu coloquei e fiz um papel, deixar a mesa em ordem assim que sair. E aí, colei. Não deixar de correr, segunda, quarta e sexta. Colei no espelho do banheiro. Coloquei do meu lado, ler a Bíblia antes de dormir. Minha casa tá cheia. Se você for hoje, tem papel rosa, com o nome post-it, em vários locais. Eu falei, eu li um livro que ele fala de mudança de comportamento, que quando você quer mudar um comportamento ou manter um comportamento, você precisa ter a motivação, que é o desejo, você precisa ter um estímulo. Às vezes um estímulo é um aviso no celular, é um papel avisando do seu cérebro mesmo que você precisa estar ali naquele momento fazendo algo. E isso eu comecei a fazer. Vou fazer um teste se esse post-it vai ter efeito na minha vida. Porque são pequenas coisas que você deixa de fazer que tem um resultado ruim. A mesma coisa quando você faz pequenas coisas constantes, você vai ter um grande resultado. E isso levantei hoje da mesa, eu olhei, post-it. Deixar a mesa. São pequenos lembretes diários. Pequenos lembretes diários. Isso vem de um estudo com um psicólogo da Califórnia, não é uma coisa que eu criei. Eu li um livro que falava sobre comportamento, sobre hábitos, né? Micro-hábitos, o nome do livro. E ele fala justamente isso. Comece por uma coisa muito pequena. E a gente precisa refletir sobre isso, porque às vezes a gente vai deixando a nossa casa virar uma zona, e aí isso traz para a nossa desorganização mental, emocional. Aí já é o reflexo da desorganização interior. E aí não dá, a gente... vamos aqui organizar o que dá hoje, mas se eu organizar uma coisa, uma mesa, eu já estou fazendo algo que eu não fazia ontem. E a gente precisa parar de dizer que tudo é besteira. É besteira, tudo é besteira. Isso.
não. Tudo conta uma história sobre nós, a verdade é essa. Tudo E tem que conta saber uma que tudo é história. diariamente. Eu sigo o Ítalo Marcilli nas redes sociais e eu amo os conselhos que ele dá. E um dos conselhos era uma mãe reclamando da bagunça diária e ele falando: uma casa que tem vida tem bagunça. Você só tem que saber que aquela bagunça é algo que todo dia tem que ser organizado. E tá tudo bem o dia que não conseguir ser organizado. Não tá tudo bem um ano inteiro sem organizar a casa e a casa virar um caos. Mas, hoje dormiu com a pia de louça suja, acorda amanhã e lava. Sim. Essa bagunça, ela faz parte da nossa vida. Porque diariamente a gente toma banho, diariamente a gente escova os dentes, diariamente a gente lê, a gente estuda, a gente trabalha. É porque a gente também tem, às vezes, a falsa impressão de que há certas coisas que basta ser feito uma vez. Não, elas precisam ser feitas diariamente. É esse ato diário É não que perder o faz- olhar, né? Não perder o olhar. Não perder o Não olhar. perder o olhar. Isso Exatamente. tudo é importante. Então, esses pequenos lembretes diários, eles são importantes em tudo. É você ter ali um altar na sua casa para te lembrar de fazer aquela oração diária. Porque às vezes a gente acaba dormindo de cansaço e não rezando. São Deixa uma estímulos. Bíblia. É. Se você é católico, tem ali uma imagem perto da sua cama, na sua casa, em algum local importante para você parar e conseguir fazer aquela oração. Esses pequenos lembretes diários para tudo, para você ficar sempre fazendo aquilo que você precisa fazer, porque a vida atropela todo mundo. E quando vai no automático fica ótimo. Você não escova o dente todo dia, né? É. Você vai ao banheiro e já pega a escova. Não precisa nem olhar, você já pega a escova Exatamente. e faz. Você troca a roupa. Teve um dia que eu acordei Mas é doente automático. e eu vesti a roupa da academia, porque eu não lembrava que eu tava doente, mas porque eu fui no piloto automático de vestir a roupa e eu nem fui pra academia. Mas eu já vesti aquela roupa achando que era mais um dia de rotina normal. Então eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que levar esses ensinamentos, realmente, essas pequenas coisas do dia a dia para nossa vida, tudo faz muito sentido quando você começa a olhar para você, né? Uma arrumação de uma gaveta faz sentido, a doação de uma blusa sua que não lhe veste mais e você pensa, por que eu comprei essa roupa? Por que antes ela era importante para mim e hoje ela não é mais que eu quero dar? Então, são pequenas coisas que você começa a refletir da sua vida, né? Por que eu preciso dar isso hoje, que não conversa mais comigo, mas conversava um ano passado? Então, são coisas que quando você começa a olhar para si, você começa a refletir mais, pequenos atos. É isso. E você disse nesse olhar para si, escrever um livro. Fala um pouquinho do teu livro. Foram meus diálogos abertos. Eu resolvi colher tudo aquilo que eu tinha escrito nas minhas lives diárias, né? Nas lives semanais, hoje que são semanais. Tudo que estava ali, a gente tentou transcrever e de coisas do caderno, né? Tem um capítulo do livro que é bem feminino, que tem muito a ver conosco, frases soltas que de soltas não tem nada. Tinha que fechar o livro, já estava o último capítulo. E, esse papel não sei onde é que vai parar. Hoje tá aqui, aí ele vai para dentro desse caderno, esse caderno vai para dentro do carro. Aí tu vai pegar o caderno, vai tirar a folha, aí de repente ele tá na mesa da tua sala. Enfim, vai parar em outra bolsa. Não é assim, né? É assim. Cadê aquele papel? E eu tinha vários papéis desse. E aí Deus me mostrou, olha, dentro dessa bolsa, vale esse papel, eu escrevi aqui uma frase aqui. Frases soltas, que de soltas não tem nada. Virou um capítulo. Eu amei. Perfeito, amém. E aí, o que eu aprendi com os santos, que foi o que eu falei aqui, a gente faz as novenas e o que é que a gente aprende com essas vidas, também é outro capítulo. E os outros são realmente as minhas reflexões, a maneira como o evangelho entra em mim, a minha forma de falar da palavra, para quem me acompanha, é uma forma cotidiana, é uma forma humana, é uma forma... Eu estou sempre colocando no dia a dia, sempre colocando de uma maneira para que as pessoas compreendam que aquela palavra é viva, que não é uma palavra obsoleta, mas que é uma palavra atual. Então, se chama Era Deus Ali Comigo, porque em menção à música que transformou a minha vida, que é a música do meu testemunho pessoal, Era Deus Ali Comigo, um caminho de curas realizadas pela fé. Foi pela editora Ângelos, e se Deus quiser, eu vou parar para escrever o segundo. Amém, Mas eu tenho que amém. parar para poder escrever. É a meta, parar. Qual é a sua meta, Tice? Parar. É uma Para meta poder difícil. escrever. É uma meta muito difícil. Mas eu preciso parar para entregar meu TCC da pós. Eu preciso parar para escrever o livro.
janeiro vai ser assim um mês que eu preciso me dedicar a isso. Eu falei pro meu marido, tava falando de semana, eu falei assim, filho, eu queria 4 dias em um hotel sozinha. Eu tô precisando escrever, filho, eu tô precisando fazer o que eu preciso fazer. E eu queria 4 dias sozinha. Ele olhou pra mim, tipo assim, ela tá ficando louca. Mas é porque ele não, né, mano? Tu não queria, não. Sim, A gente tem queria. tanta coisa pra escrever. E aí a gente fica realmente... Uma vez eu fiz isso, eu pedi lá em casa, reuni a turma, eu disse, gente, é o seguinte, eu falei exatamente isso e fui, viu? Olha aí, olha, eu Olha pensei aí. que fosse um delírio, Oi? amor, eu Não vou é um fazer. delírio, é uma Gente, necessidade. é mostrar o ser real Sim. pro marido e pros filhos, por que não? Olha, tô precisando escrever, eu fui pro retiro de silêncio, sozinha. A mamãe tá precisando internalizar algumas coisas, eles sabem, eles acompanham a minha vida, eles são muito presentes. Então não foi um discurso assim, não, quem está presente, quem vê, se você faz com que eles façam parte da rotina, eles vão ali. A gente está criando, a gente precisa, foi o que a gente conversou aqui, a gente precisa criar, gente, seres humanos. O quanto de humanidade tem, se não for conversando isso, né? Sim. E aí eu falei, preciso ir e tal, falei com o meu esposo, falei com os 3, dos olhos assim, olha. E nesse mundo, então, que todos nós estamos enfrentando... Primeira coisa, mas você precisa estar longe de nós, né? Para essas pessoas que querem E aí eu fui recomeçar, e foi que querem acreditar que existe um respirar. amanhã, mas que estão nesse momento ainda um pouco perdidas. Respira, levanta e acredita. Respira, levanta e acredita. Porque existe uma vida lá fora, realmente, para ser vivida. Nunca é tarde para a gente se acolher, nunca é tarde para a gente recomeçar. O tempo de Deus é diferente do nosso, então às vezes a gente acha que não tem saída, acha que acabou. Deus tem vias inimagináveis para abrir. Eu sou uma ferrenha testemunha disso. A barreira do finito é para nós. O infinito cabe a Ele. Eu acredito muito nisso. O poder dele é soberano, né? Então respira. Respira. Agora levanta e acredita. Porque é de pé que a gente caminha. Que lindo. Eu acredito muito nisso também. Nós não fomos feitas para esse mundo, nós fomos feitas para a eternidade. Mas para a gente alcançar a eternidade, a gente tem que esperar o tempo de Deus. Então, por mais sofrimento que você esteja vivendo naquele momento, você tem que saber que Deus está ali. Que Deus está ali para caminhar junto com você. E que superar todas essas dificuldades, por mais difíceis que sejam, elas fazem parte do caminho. Elas pertencem ao caminho de todas nós. A vida é difícil para todo mundo, ela é cruel para algumas pessoas, mas ela é difícil para todo mundo. Todas nós estamos ali lutando batalhas. Por isso a importância de ser gentil. Seja gentil com o próximo. Ninguém sabe a batalha que o outro está lutando. Seja intencionalmente gentil. Né? Que lindo. Seja intencionalmente gentil. Eu amei. Isso. Eu acredito muito no poder da gentileza. Gentileza gera gentileza. Ainda que muitas vezes a gente responda com grosseria, porque nós somos humanas, nós somos falhas. Nós perdemos a paciência. Eu só tenho umas Deus sabe. rasantes, assim, eu tenho umas... Deus sabe. Mas é bom fazer isso. Quando Sim. pensaram que a Eu tenho Tice não é umas humana, ótimas. né, Tice? Adorei saber. Porque eu já estava aqui com vergonha de Pelo amor reconhecer de minhas falhas. Será que eu falo das Menina, minhas às vezes falhas? eu falo, eu disse, Jesus. Mas controla-te língua, né? Mas é isso. E aí a gente vai finalizando por aqui. Queremos agradecer sua presença. Maria, eu que seu agradeço. canal de Queria- bênção que você trouxe aqui, a essência de Deus pra gente. Pelo seu sim que você deu a Deus e assim permite alcançar tantas pessoas. Eu que agradeço, Lindo, gente. Eu que lindo. agradeço eu poder... Eu ser quem eu sou aqui, né? De brincar, de ter essa leveza para falar de coisas sérias, ter a profundidade e a leveza. Eu acho que a vida é esse equilíbrio entre esse paralelo, esse paradoxo, né? Ser leve, mas ser profundo. Acho que aí está o grande lance da gente. Um Feliz Natal para todas as famílias. Acho que um abraço, ele fala mais do que muitas palavras, muito mais importante que o presente físico, é o abraço que vem com ele. Então, abrace nesse Natal, né? Amém. Abrace, deixe um pouco de você em alguém e receba
coisas boas das pessoas através do abraço. Que a gente, cada um encontre a sua manjedoura, que ali possa renascer, que ali possa respirar, levantar e acreditar. E sigamos juntos na nossa imperfeição, sabendo que quem é perfeito somente é Deus. Amém. Obrigada, Tice. Você é um presente de Deus. Foi um presente gigante pra Manu! gente. Eu adoro essa intensidade. Muitíssimo obrigada de coração. Obrigada Eu que também. agradeço. E obrigada a vocês que ficaram com a gente até aqui. Obrigada por terem finalizado a temporada 2. Que orgulho da gente. Que Elis. venha Obrigada mais.